Não é assim tão simples analisar a arquitetura de Mordor. E aí pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da série Arquitetura na Terra-média e hoje nós vamos falar de Mordor, precisamente de Barad-dûr. Queria agradecer ao pessoal dos escritores e amantes da Terra-média que vem divulgando os meus vídeos, divulgando meu trabalho. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo a página oficial, o site e o grupo de Facebook. Então vamos lá, vamos fazer a análise arquitetônica de Mordor. Bem, ao contrário dos outros vídeos, que eu abordava o povo e a cultura de quem produzia aquela arquitetura, aqui não será necessário, porque todo o contexto arquitetônico de Mordor não depende dos orcs, mas sim de Sauron. E eu quero falar um pouquinho sobre Sauron. Sauron, se eu fosse falar mesmo dele, ia ter um vídeo só para ele, mas uma abordagem bem simples e superficial deste personagem. Para quem não sabe, Sauron é um Maia, e ele era discípulo de Aulë, um dos Vala. Sauron era extremamente habilidoso com materiais. E um dos maiores poderes de Sauron era a malícia, o domínio. Tanto que os grandes feitos dele, além dessa questão militar e imperial, Sauron tinha o poder de fazer os seus inimigos se destruírem por dentro, que é o caso de Númenor. Ele se entregou, um dos reis de Númenor, e ele fez o reino sucumbir de dentro para fora, com toda a sua lábia, com toda a sua capacidade, de moldar o pensamento dos seus inimigos. E não foi à toa, que Sauron escolheu Mordor para ser o centro do seu poder. Mordor é cercada por cadeias de montanhas, e é uma região vulcânica, semiárida, o que dificulta um cerco. Ou seja, naturalmente Mordor já era uma grande fortaleza. É interessante que essa região é subdividida em outras regiões, regiões estas chamadas Planalto de Gorgoroth, Lifled, Nurn e a Desolação Oriental. E alguns pontos específicos dentro de Mordor também são importantes. E estes pontos são Durthann, Isenmouth, Minas Morgul, Morannon ou os Portões Negros, a Montanha da Perdição, aonde o Anel fora forjado, Nargroth, Seregost, a Torre de Cirith Ungol e a Grande Fortaleza de Barad-dûr. E é exatamente sobre Barad-dûr que eu quero fazer a minha análise arquitetônica. Barad-dûr foi a maior fortaleza que já existiu na Terra-média. Ela foi construída por volta do ano 1000 da Segunda Era e ela demorou 600 anos para ser construída. E é interessante que a construção de Barad-dûr ela foi feita tanto do modo convencional como também Sauron usou do seu poder e o poder do Um Anel para construir a grande fortaleza. Por mais de 2 milênios, 2000 anos, a Torre de Barad-dûr foi o centro do poder de Sauron. Somente no ano 3434 da Segunda Era, com a chegada da Última Aliança que sitiou Barad-dûr por 7 anos, e com a derrota de Sauron que Barad-dûr caiu e foi destruída, foi diminuída a ruínas praticamente. Mas a sua fundação, as suas bases permaneceram intactas por mais de 2.900 anos. Só com o retorno de Sauron em 2951 da Terceira Era que Barad-dûr fora reconstruída em toda a sua forma e poder. Com a destruição do Anel, no ano de 3019 por Frodo Bolseiro, Barad-dûr ruiu completamente para sempre, já que suas fundações estavam ligadas ao poder do Anel. Quando olhamos para Barad-dûr, assim, de uma visão mais panorâmica, nós notamos uma complexa combinação de elementos arquitetônicos, de pequenas torres, passarelas, pontes. E eu acho interessante que, se você olhar atentamente, dá para notar que existem pedras inalteradas no local. Eu não sei se isso é da reconstrução ou construção de Barad-dûr, mas parece que a grande torre ela simplesmente foi arrancada das entranhas da montanha. Barad-dûr está localizada no sopé de uma montanha, e uma das coisas que mais chamam a atenção em Barad-dûr é a sua monumentalidade, a sua escala. Ela é extremamente grande, Ela possui mais de 1000 metros de altura. Reparamos que há uma complexa combinação na base da Torre Negra, entre torres menores, locais de observação e vigia, passarelas, pontes. Notamos que há um rio que desce, um rio de lava que desce da Montanha da Perdição e entra nas bases de Barad-dûr, ou seja, há atividade também no subsolo da grande fortaleza, deve estar as forjas, as prisões ou locais de tortura, A torre não só se limita àquilo que nós vemos.
Na concepção artística de Barad-dûr, notamos claramente que o gótico foi uma das maiores inspirações para a construção da Torre Negra dos filmes do Senhor dos Anéis. O gótico foi um movimento artístico medieval que ficou entre o período românico e renascentista. Algumas características são peculiares do gótico: a presença de arcos ogivais, a presença de abóbadas de nervura, a monumentalidade, a presença de elementos estruturais como o arco botante, o contraforte, com o fim de alcançar grandes alturas. E é interessante que todas essas características estão presentes em Barad-dûr. A monumentalidade na arquitetura ela tem a intenção de intimidar o observador, oprimir, expressar poder. No caso das grandes catedrais católicas, esse poder estava ligado a Deus e à Igreja. O que eu falo a Igreja, ao Papa. Já em Barad-dûr, essa monumentalidade estava completamente ligada ao poder de Sauron. Não é à toa que ele construiu a maior fortaleza da Terra-média. A sua intenção era, sim, oprimir todos os povos livres, dominá-los, escravizá-los, mostrar o seu poder através da arquitetura que ele poderia construir. Já a verticalidade, outra grande característica do gótico, no nosso caso, das igrejas góticos medievais, nós temos a verticalidade com a intenção de enaltecer os céus, o caminho, o local de Deus. Essa verticalidade aponta para os céus. Já em Barad-dûr, como Sauron ocupa o local mais alto dessa torre, toda essa verticalidade leva ao grande Senhor Escuro, enaltece-o como o grande líder, como o grande poderoso de toda a Terra de Mordor e a Terra-média. Partindo para uma análise já dos elementos decorativos e presentes na arquitetura de Barad-dûr, notamos a presença de referências aos pináculos em alguns locais dessa arquitetura, a presença de arcos botantes e contrafortes na base da grande torre, ou seja, a intenção de alcançar grandes alturas, e frisos decorativos que são nada mais que arcos ogivais cortados ao meio e combinados em sequência, tanto a parte superior e inferior dessa arquitetura. Alguns elementos na base de Barad-dûr, eles têm a função estrutural, a função de aumentar o diâmetro da base e ao mesmo tempo deixar a torre esguia. Isso é uma característica dos contrafortes e arcos botantes da arquitetura gótica. Novamente nós temos aí a influência do gótico na concepção de Barad-dûr. É interessante que essa combinação de elementos e a cor da torre deu uma aparência de repugnância, de medo, de opressão. É uma estética extremamente violenta a quem se observa, Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que essa estética não se limitou somente a Barad-dûr, ela espalhou por toda a extensão de Mordor, tanto que nós notamos esses elementos nos portões negros e também na estética dos grandes senhores de Mordor. No caso do Witch King, por exemplo, a sua armadura, a sua arma, elas têm esses pequenos traços da arquitetura de Mordor. Ou seja, Mordor tinha o seu próprio movimento artístico, tinha a sua própria forma de arte, ela tinha, vamos dizer, uma assinatura estética. Sauron foi um dos seres mais brilhantes que caminharam pela Terra-média. Não é pelo fato dele ser maligno que nós temos que reduzir a sua importância. E Barad-dûr é exatamente a representação desse poder e da importância deste ser na Terra-média. Não acredito que nós devíamos reduzir Barad-dûr a palavra feia. Eu acho que isso seria muita mediocridade. Se olharmos de uma maneira diferente, Barad-dûr é extremamente grandiosa, imponente e importante para todo o contexto histórico da nossa Terra-média. Bem pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe, mostre para os seus amigos. Estou deixando aqui embaixo o link das minhas redes sociais e não se esqueça que todo domingo às 9h30 da noite nós temos o Hangout da Groselha. Muito obrigado e até a próxima!